Olá, muito boa noite, queridos discentes. Quem está falando é o professor Maurício Guerreiro e a disciplina é Legislação Empresarial Aplicada. Uma disciplina tão importante nos dias de hoje, né? Conhecer os seus direitos e os seus deveres fazem parte do administrador, né? Quando a gente fala do administrador, é o administrador em si, aquela pessoa empreendedora, aquela pessoa que possui ou faz gestão de alguma empresa, tanto da parte contábil, quanto da parte administrativa, quanto da parte produtiva, e assim vai nos seus devidos setores, tá certo? Então, a legislação empresarial. A importância de você estar estudando essa disciplina destaca-se no fato de que você deve estar sempre consciente que os trabalhadores da área de administração devem praticar uma conduta ética e profissional se desejarem proteger-se de ações na justiça, questionando os direitos dos trabalhadores, clientes e fornecedores. É muito comum se saber, né, ou alguém chegar e falar para você, vou colocar aquela vou colocar aquela empresa na justiça, né? Tem até um termo falando assim, vou colocar no pau, né? Vamos colocar na justiça angariando aí dinheiro, algum tipo de indenização. Mas será que tem direito? Será que não tem direito? Será que faz jus essa solicitação? Então, por isso que é importante você conhecer a legislação empresarial. O conhecimento da legislação, né, tributos, formulários, alíquotas, métodos de cálculo e órgãos vinculados, são imprescindíveis para o seu entendimento. Então, se faz necessário conhecer realmente, né, não na sua totalidade, digamos assim, mas saber que ela existe. Por isso que a leitura é muito importante. Né? Conhecer a legislação, conhecer os tributos, verificar quais são as alíquotas utilizadas para aquela empresa, quais são a base de cálculos, né, dos órgãos vinculados. Busca-se, neste, ilustrar uma orientação com enfoque prático nas relações de trabalho nas empresas nos dias atuais, bem como as definições básicas de legislação no contexto empresarial das pequenas empresas no Brasil, né? Como que funciona essa legislação, né? Nas grandes empresas, pequenas empresas, no Brasil? O Estado brasileiro é definido segundo o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 41, inciso 1, como uma pessoa jurídica de direito público, interno, visando regular os interesses estatais e sociais. Então, ela é uma definição do que seria, né, o termo jurídico, né, o direito público. Nós temos alguns órgãos aqui, que são os órgãos autônomos, né, órgãos superiores e órgãos subalternos, como você vai ver abaixo. Órgãos independentes são os órgãos que representam os poderes do Estado, né, como, por exemplo, o Poder Executivo. Lá o Executivo, o Presidente da República, governos estaduais, Distrito Federais e as prefeituras. Temos também aqueles órgãos independentes que fazem a legislação, eles legislam as leis, assim como também auferem aquelas existentes, né? Como o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados do Brasil, Senado Federal, Assembleias Legislativas Estaduais e Câmaras Municipais ou Câmaras de Vereadores. Então, essa faz parte da composição do Poder Legislativo. E nós temos também o Poder Judiciário, né? Supremo Tribunal Federal, que tem sido amplamente aclamado ultimamente, né? Onde ele delibera várias leis, e faz julgar as leis que ali aparecem. Então, nós temos o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, o TRF, né, o Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça e alçada dos Estados-membros, né, Tribunais do Júri, Vara da Justiça Comum e Vara da Justiça Especial. Essa faz parte do Poder Judiciário e também são órgãos independentes. Você vai ver muito em legislação empresarial alguns termos, algumas terminologias. Então eu fiz questão de colocar essas terminologias para que a gente fique um pouco mais familiarizados com elas. São ação,
é o direito subjetivo de demandar, de ingressar em juízo para o Poder Judiciário uma solução para toda e qualquer pretensão ou conflito de pretensões. Então é muito comum eu virar e falar assim, olha, eu vou mover uma ação contra você, eu vou mover uma ação contra a sua empresa, né? Você vai então mandar lá para o Poder Judiciário. Contrato é um manifesto, né? Um manifesto de vontade de ambas as partes. Então ela é definida como um ato bilateral, são os dois lados, porque pressupõe um acordo de vontade. Um negócio jurídico por excelência, segundo a qual se combinam os interesses, modificando ou solvendo algum vínculo jurídico. Ou seja, né, você chega e tem algum vínculo jurídico. Eu quero fazer um contrato onde estabelece lá as suas normas e você concorda ou não. Uma vez concordando, você tem um trato, por isso que se chama de contrato. Decreto, ato normativo instituído pelo Presidente da República e aceito por ministro do Estado a fim de regulamentar ou complementar uma lei. A gente tem visto, né, ultimamente, muito comum nos dias de hoje, bem contemporâneo, alguns decretos, né? Decreto, por exemplo, da quarentena, que lá foi um decreto feito tanto pelo governador, né, como também pelo Presidente da República. Direito, conjunto de normas que rege a vida em sociedade, comporta nas divisões de direito público, privado e social. Doutrina, né? Quais são as doutrinas? São os estudos elaborados pelos juristas a respeito do direito. Trata-se de publicações especializadas sobre os diversos ramos de direito, funcionam como uma fonte de pesquisa para o operador jurídico. Então nós temos lá um direito já pré-estabelecido, onde o judiciário, né, consulta e verifica se as doutrinas juristas de direito estão realmente sendo cumpridas. Próxima aula, apresentarei a vocês informações referentes à empresa. Afinal, estamos tratando nessa disciplina da legislação empresarial e é necessário que você conheça os conceitos e definições, não é mesmo? Então, boa aula! Mas antes de terminar, eu gostaria de deixar um recado. Primeiro, acessem o AVA, entre nas nossas aulas postadas, entre nas web aulas, façam um desafio em nota máxima e aqui fica um trabalhinho sobre a abertura da empresa, contrato social e seus elementos. É para vocês encaminharem essa apresentação, né? É para apresentar esse trabalho em formato de apresentação no PowerPoint. É para ser feito individualmente e a data de entrega dela vai ser no dia 30/3, ou seja, na próxima aula, na segunda-feira que vem, dia 30. Esse material, esse PowerPoint, essa apresentação em PowerPoint, eu peço a vocês que postem no e-mail que fica dentro do AVA. Entrou no AVA, entra no e-mail e posta esse material para mim, que ela vai ser convalidada com os pontos. Muito obrigado, muito boa noite e até a próxima.